Olá, Oi, mãe. tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. E a senhora, como tá? Tudo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Estou emocionada por estar aqui falando com você e com todos que estão nos ouvindo. Matar um pouquinho da saudade, porque a gente tá recebendo vídeo da senhora toda semana, né? Mas o pessoal não tá. É verdade, é verdade. Na verdade, hoje já até fiz o de amanhã, né? Que nós vamos colocar amanhã. Uma palavra bem interessante também, bacana, motivadora. Amém. Bom, pessoal, essa live com a apóstola Estela vai ser para ela contar um pouquinho do testemunho dela de conversão, né? Porque muita gente não conhece a história dela de conversão. E também ela vai dar uma palavra quando a gente estiver chegando no finalzinho, uma palavra que ela tem recebido do Senhor durante essa quarentena. Então, vou passar a palavra para ela e quando vocês quiserem fazer perguntas, eu vou lendo aqui e passo para ela, Ok, tá bom? ok. Bom, eu fui educada, né, no catolicismo, a minha vida toda. A minha mãe vem dessa raiz, né, meu pai. Então, até o dia que eu conheci o apóstolo Olivetti, né? Na verdade, ele era o missionário Olivetti nessa época, né? Mas o que que aconteceu? Ele veio trabalhar numa empresa que eu trabalhava, e a minha amiga de infância, que já esteve no Congresso de Mulheres, ela foi secretária do apóstolo Olivetti. E quase todos os anos, né, quando era possível, eu passava o carnaval com ela e a família dela, porque ela tem 11 irmãos, né? Então, é uma família muito alegre, muito bacana, e ela convidou o Olivete para ir na praia, né? E eu não sabia, fiquei sabendo depois, né? E lá, né, resumidamente, ele me chamou para conversar, me contou a história dele, mas eu disse para ele o seguinte: olha, bacana a sua história, tudo, porque na verdade eu fui educada pela minha mãe que a mulher dificilmente erra, mas o homem sempre é o culpado das histórias. Até que eu vi que não era bem assim, quando eu ouvi a história dele, que ele me contou e tudo mais. E eu falei para ele: olha, eu estou terminando minha faculdade, né? Eu terminei minha faculdade em 1986, eu me formei em 1986, e foi quando nós nos conhecemos. Então, eu falei, agora eu tô muito, tive que fazer o trabalho da faculdade para você passar pela bancada. Antigamente não era como é hoje, foi bastante desgastante e trabalhava muito. Eu falei, eu vou pensar em tudo que nós conversamos, né? Por conta de que o apóstolo tem 3 filhos do primeiro casamento. Então eu falei assim, eu vou ver direitinho o que é melhor para mim. O que que eu senti? Eu senti nele um homem sincero. Eu vi um bom pai pela conversa que ele me passou, pela segurança que ele me passava, por aquilo que ele queria, e ia de encontro com aquilo que eu buscava num homem, né? O que mais ele passou para mim na época, base familiar. E aí, como eu terminei minha faculdade, estava trabalhando muito, eu tive um estresse muito grande de trabalho e faculdade, e eu tive que tirar uma licença do meu trabalho por conta que eu estava perdendo a minha memória, no sentido que as pessoas falavam comigo, eu sabia quem era a pessoa e tal, mas daqui a pouco a pessoa saía da minha frente, eu não lembrava mais nem com quem eu tinha falado, porque era um esgotamento do trabalho. Então, eu tirei 15 dias de férias e quando eu tirei minhas férias, ele perguntou onde eu ia, passei o telefone e tal. E nesse período ele me pediu um namoro. E Espertinho. eu aceitei o namoro. Aí ele foi me pedir namoro para o meu pai
E ele foi na casa dos meus pais sem nunca ter ido lá, assim, né? Foi uma vez, algumas vezes para me dar carona para ir para o nosso trabalho, mas como amigo. Aí ele foi lá e foi exatamente no dia do aniversário do meu pai, né? E meu pai, um espanhol, bravo, tudo, levou uma caneta pro, né, pro futuro sogro. Enfim, meu pai abençoou o nosso namoro. E quando eu cheguei de viagem, meu pai falou: Ó, minha filha, veio um rapaz aqui, pediu você em namoro, e eu estava esperando você chegar para saber como é isso. Eu falei: não, pai, eu enxerguei nele um homem sincero, um homem quebrantado, e é isso que eu busco, um homem que com H, né? Vamos pôr assim, né? Um homem que cuidaria de mim e que eu pudesse, junto com ele, lutar pelos nossos ideais juntos. Ele acabou de falar que não tá lembrando dessa história, não. É, pois eu nunca esqueço, né? Marcou muito para mim. Então, assim nós começamos a nos conhecer, fomos muito sinceros um para com o outro, né? Ele colocou exatamente como ele gostaria de, como ele iria dirigir a nossa vida como sacerdote, né? Lembrando que eu vim de uma raiz católica, né? Então, eu não conhecia quase nada. E mesmo porque eu vim da época de que a missa era rezada em latim. Tinha isso também. Mas, assim, Deus foi nos conduzindo, né? Eu vejo muito a mão de Deus desde que eu conheci o apóstolo Ivete, nos conduzindo, né? E aí ele me pediu oficialmente namoro, meu pai reuniu todos os filhos e ele foi lá, levou os pais dele, né? E foi Uhum. interessante porque, infelizmente, um ano e meio depois que eu me casei, meu pai veio a falecer. Então, ali parecia até uma despedida, né? Só que a gente, às vezes, não entende muito bem como Deus nos dirige, né? E nesse meio tempo, nós namoramos 6 meses. Nesses 6 meses, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Pela postura dele. Ele não veio falando de Jesus para mim, mas ele veio agindo desde o dia que eu conheci no trabalho como um homem de Deus. Sabe, a postura dele sempre foi de um homem de Deus, um homem respeitador, um homem amável, um homem tranquilo. Eu, para variar, sempre um furacão. O Gia tá perguntando se ele fez uma declaração ao vivo. Na verdade, quando eu fui viajar, por conta desse estresse que eu estava passando de cansaço, foi eu e uma amiga minha. Nós fomos para Maceió e depois para Natal. Veja como Deus faz as coisas, né? E aí as crianças, 3 crianças dele, fizeram um desenho para mim e ele me deu, que eu tenho até hoje guardado, um coraçãozinho com uma música muito linda, I Love You, né? E colocou uma fotinho dele dentro desse que toca música. Você dá cordinha e toca caixinha de música, sabe? Uhum. E ali marcou muito. Eu tenho guardado isso até hoje, né? Guardadinho, bem guardado, por sinal. Então, ali ele se declarou para mim e assim meu coração subiu, desceu, não sabia nem o que fazer. Mas quando eu já voltei, nós começamos a namorar. Na verdade, nós começamos a namorar efetivamente em abril e nos casamos em outubro. Quer saber ler? Alô? Oi, querida. Oi, voltou? Então, essa foi o começo da nossa história, né? Onde nós começamos o namoro e casamos. Mas o mais bonito de tudo isso foi como eu conheci o Senhor, né? Através dele, a paciência. Eu sempre falo quando eu prego, meu marido nunca me pediu absolutamente nada, sabe? A única coisa que ele me falava que era para eu ler o livro de João. Olha, vai ler o livro de João, que ali está a história de Jesus, você vai conhecer Jesus, né? E foi isso, né? Até o dia que eu tive o encontro com Deus. E foi tremendo.
Porque quando você tem um encontro com Deus, a sua vida pessoal muda. Primeiro começa a mudança na gente, para depois passar a mudança. A minha mudança gerou mudança na minha casa, gerou mudança na vida de quem? De todas as pessoas que eu convivia. No meu trabalho, né? Até quando os meus diretores lá da onde eu trabalhava, que a empresa chamava-se ADD, viram que eu ia casar com a Olivete, ninguém faltou no casamento para ver, olha, a Soninha vai casar com um homem tranquilo, né? E estamos casados há 30, vai fazer 33 anos esse ano, para a glória de Deus, né? É uma Então, bênção. é uma história linda, né? Eduquei as crianças todas sem nenhuma distinção, né? Porque 2 anos e 6 meses depois de casados veio a Daniele, né? Fazer parte de tudo isso e eduquei a Dani de maneira igual com os demais, né? Com os 3 que eu os tenho como meus filhos, né? Eu sempre respeitei a mãe das crianças, eles sempre me chamaram de tia, porque foi assim que eu coloquei para eles, né? Então, procurei fazer da melhor maneira, né? Educar é você se doar para sua família, né? Então, nós fazíamos cultos aqui dentro de casa, a Daniele pequenininha, a Márcia sempre passava um versículo curtinho da Bíblia para ela decorar, para ela também participar, porque cada dia da semana era um que tinha que fazer um comentário da palavra, dava sua experiência. Então, fomos crescendo como família nessa estrutura, por esta linha, né? E foi muito bom, porque você aprende muito com os filhos também, até hoje, né? Então, é uma história de amor muito edificante, né? É claro que as pessoas que estão me ouvindo aí, eu acho que para você hoje casar com alguém que tenha filhos, é preciso ter uma direção de Deus, né? No meu caso, foi do Senhor, porque eu vim de uma família, nos meus pais, em que eu não trabalhava fora. Eu fui começar a trabalhar fora, eu tinha 19 anos, e contra a vontade do meu pai, né? Meu pai queria que eu fosse dentista, queria que eu estudasse, e ele não queria que eu trabalhasse. E eu queria trabalhar. Então, quando eu comecei minha faculdade, lá na faculdade tinha um menino na minha classe que falou, olha, a empresa onde eu estou está precisando de estagiário. Aí eu me candidatei a esse estágio, né? Meu pai ficou de mal de mim um mês, tive que escrever nesse um mês uma carta para o meu pai, para ele ficar de bem comigo, né? Mostrei para ele. Também tenho essa minha carta guardada na minha carteira, porque essa carta eu escrevi para o meu pai em 1982, foi quando eu entrei na faculdade, e foi assim, como eu vou dizer, um grande. Eu vejo Deus me levando, né? Então, eu sou formada, eu sou administradora de empresas, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem que era uma nota fiscal. Né? Aí eu tive que explicar para o meu pai, falei, pai, é bom a gente aprender quanto custa as coisas, né? Uma coisa mesmo Sim. sendo imatura, jovem, eu sempre pensei que tudo com meu pai, porque meu pai foi um pedreiro. Meu pai, eu lembro do meu pai assentando azulejos, eu lembro do meu pai trabalhando em indústria, construindo esses prédios, né? Ele era mestre de obra também, né? E depois ele teve a brilhante ideia de montar uma fábrica de blocos. Foi quando a nossa vida mudou, onde meu pai pôde me pagar uma faculdade, que naquela época era muito cara, né? E eu pude desenvolver como profissional. Eu tive a oportunidade de estudar e aplicar o que eu estudava no meu trabalho. Então, eu cresci bastante, graças a Deus, né? Trabalhei em multinacional e tudo mais. Mas foi na ADD que eu conheci o Olivete, né? E foi onde, assim, aquilo que
A gente aprende da mãe, aprende com o Senhor, os passinhos que eu fui dando, eu fui passando para os filhos. Mas uma coisa, para a glória de Deus, eu nunca fiz acepção de filhos. Certamente devo ter aí uma das minhas filhas ou duas ouvindo, e elas são testemunhas disso, né? E alguns da igreja, que são os mais antigos, também testemunharam essa fase, né, de educar os meus filhos, né? Eu tenho muita saudade disso, porque foi uma época muito gostosa, Letícia. Mas o que mais que vocês gostariam de saber? Conta um pouquinho agora como foi o seu desenvolvimento na questão pastoral, do ministério profético, com as mulheres. Então, na verdade, eu nunca achei que eu ia ser alguma coisa, na verdade. Porque como eu tinha as 4 crianças, 4 filhos, e não conhecia, não entendia a Bíblia. Eu lia a Bíblia, mas eu não entendia, né? Até quando o Olivetti falou, nós vamos fazer um curso para líderes na missão Shekinah. O meu primeiro ano foi assim, entrou no meu coração cada matéria que eu fazia e foi me moldando e me mudando. Né? A ponto de ter momentos de eu chegar para cada um dos meus filhos, né? Isso eles é que lembraram, que eu não lembrava mais, de acordá-los de madrugada e pedir perdão por palavras que eu disse, por coisas que eu fiz, que naquele momento eu já via que não foi bom, e eu queria ser uma nova mulher. Eu desejei mudar de vida, ter a mente de Cristo, né? E foi uma mudança muito radical. E quando foi em 1996, eu tive um encontro com Deus, né? Foi quando Deus me separou para ser uma mulher de oração. E ali, naquele mesmo dia, ele me disse o meu chamado, né? Que está lá em Jeremias capítulo 1, meu chamado profeta. Né, que foi chamado do próprio Jeremias, né? Então ali eu comecei a ter muitas experiências com Deus, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E aí o que acontece? Com as mulheres, foi uma necessidade da igreja, porque a gente foi sempre... Esse meu encontro de mulher de oração me levou a orar numa busca de uma mudança na minha vida, mas também na vida das pessoas que eu convivia, e que eram as pessoas da casa do Senhor. Então, ali nós trouxemos a aula de informática, a escola de informática, através da oração, aula de alfabetização, muitas coisas vieram por conta do joelhinho no chão. E as mulheres começou o primeiro chá, foi aqui na minha casa. Né? Há muitos anos atrás, cerca de, eu penso, pelo menos uns 18 anos atrás, o primeiro chá. Aí começamos com chá de mulheres, depois passamos para encontro de mulheres, e por conta agora, pela unção profética, Congresso Profético de Mulheres. Porque eu sempre, o que Deus colocou no meu coração, Letícia, e queridas que estão nos ouvindo, né? As pessoas que estão nos ouvindo, foi que uma mulher transformada, ela não só muda a casa dela, como a própria palavra diz, que uma única mulher pode mudar uma cidade toda. Né? Então, esse meu desejo, né, de alcançar mulheres, quando nós fazemos o congresso, não é para trazer para a nossa igreja, não é essa a visão. A visão do Congresso Profético de Mulheres, verdadeiramente para curar as mulheres, para transformá-las, para onde, quando elas retornarem para sua casa, para sua igreja, por onde elas passarem, ela ser agente transformador do Senhor. Mudar Amém. a história das suas vidas, começando dentro da sua casa. Porque foi assim que aconteceu na minha vida. Deus começou a minha mudança na minha casa, através da minha própria vida. Mudou em mim para depois eu mudar a casa. E assim é o desejo do meu coração com essas mulheres.
Amém. A Aninha lá do Grajaú perguntou: AP, qual foi a primeira experiência e a mais marcante que a senhora teve com o Senhor? A minha primeira experiência, porque quando você tem a primeira, você nunca mais esquece, né? A minha primeira experiência foi quando eu estava orando, né? Logo no começo, eu não sabia muitas coisas e eu tive uma visão de uma mulher, uma senhora, já era de meia idade, ela tinha um cabelo repartido no meio, cabelo crespinho com tranças e de cor negra, e ela estava numa maca e eu sabia que ela estava no hospital. Quando eu comecei a orar por aquela mulher, as minhas pernas paralisaram. Aí eu entendi que ela estava com problema de circulação sanguínea, circulação de sangue nas suas pernas. E aí eu comecei a orar. E eu só parei de orar por ela quando as minhas pernas começaram a voltar a se mexer, porque as minhas pernas paralisaram. E eu criei que ela foi curada. Foi a primeira e para mim a mais marcante. Eu já tive experiência de orar por pessoas, como foi um senhor lá não é de Curitiba, de Curitiba, ele mora em Curitiba, mas ele sofreu um acidente aqui em São Paulo, entrou debaixo de um caminhão a 120 quilômetros e ele tinha ele rasgou o cérebro de ponta a ponta. E aí eu só sei que ele estava naquele hospital, como é que chama? Meu Deus, israelita, como é que é? Albert Einstein. Albert Einstein, ele estava naquele hospital e a prima do Olivete estava atrás de pastores, porque eles têm lá pastores que são conveniados com o Albert Einstein. Só que como todos os pastores que ela tinha estavam fazendo algum curso, inclusive Olivete. Aí ela falou, a senhora não pode vir? A senhora não é pastora? Não pode vir? Eu falei, ok. Só que a pessoa, a esposa, era chilena, eu não entendia muito a língua dela. Bom, enfim, eu fui lá, levei a Marcinha e a Zazá comigo. E foi uma experiência forte, porque a gente começou a orar por ele, ungí-lo. O primeiro dia, ele se mexeu muito. Era engraçado que eu ungia ele, cada lugar que eu orava, eu falava, o senhor Hector, eu posso orar aqui como se o moço estivesse ouvindo alguma coisa. Né? É uma coisa doida que quando você vai fazer as coisas de Deus. Eu me lembro disso. E aí eu ia orando, ungindo ele. Eu só sei que quando eu fui embora, eu voltei depois numa quinta-feira, ele já estava com quase todos os tubos que ele tinha, sem nada. Na verdade, tinham dado para ele 72 horas de vida. E já tinha passado essas 72 horas. Quando eu fui lá quinta-feira, que eu fiz a mesma coisa, orei, ungi ele abriu os olhos, ele se mexeu. Eu falei, meu Deus do céu, não estava entendendo nada. Aí chamaram todos os médicos, bom, fui embora. Falei, pronto, o que aconteceu com o moço? Quando eu chego lá no sábado, ele estava sem nenhum tubo, mas falaram que ele ia vegetar e ele ia ser dependente da sua família. Bom, fui lá no sábado, orei e descobri que o filho dele era médico, né? Aí ele veio, conversou comigo. Eu falei, olha, o meu marido vai dar vai ministrar para casais na cidade, uma cidade perto. Daqui 4 meses eu estarei na sua cidade, eu vou visitar seu pai, se vocês permitirem. E assim aconteceu. Quando eu chego lá, estou resumindo a história. Na casa dele, bati na porta e quem abre para me atender? O seu Hector, andando, dirigindo, falando. Então ali a gente viu que o Senhor o ressuscitou. Foi também uma experiência marcante. Então assim, mas isso não sou eu. Deus usa quem Ele quer. Todas nós que nos propormos a fazer a vontade de Deus, porque onde Jesus está, o milagre acontece. Então, essas foram as minhas experiências muito fortes, né? Que eu me recordo e eu falo, só o Senhor é Deus, né? Amém. Só O Jean tá perguntando aqui, ó.
Mãe, como foi ser o Jean? Ah, Como ser tia-mãe de 3 crianças? Da senhora vindo de uma família tradicional sem ter experiência com filhos. então, Jean, e para quem está com a dúvida aí, é assim, é difícil eu explicar porque eu sinto que Deus me dirigiu em todo o tempo. Eu tomei essas 3 crianças para mim, para cuidá-los, né? Então eu levava eles na época de férias para fazer os exames que tinham que fazer. Eu sempre estive perto. Embora depois de 1 ano e meio de casado, o Laurinho já veio morar conosco. As meninas vieram depois morar com a gente, porque elas quiseram. Então, amá-las, eu amei antes de me casar, eu amei todos os 3. Eu tive um amor muito forte. E quem ama, cuida. Quem ama tem prazer, né? Eu também eu me casei com 24 anos. Então eu aprendi, né? Eu creio que, creio não, é verdade. Existia momento que o Olivete não tinha uma esposa e 3 filhos, ele tinha 4 filhos. Então, mas Deus foi dando graça, porque o desejo de ver os meus filhos bem era muito grande, né? Ele saber que ele tinha uma tia e uma amiga, mais do que uma tia, eles ter uma amiga. Então, eles sempre, até hoje, podem contar comigo. Eu penso o seguinte: ter filhos como amigos é a melhor coisa que você faz na vida. Porque você vai ter os seus filhos como amigos por o resto da vida. É como vocês, eu não quero ter filhas, eu sou mãe. Não, eu quero que vocês, além de ser filhas, sejam minhas amigas. Porque quando a gente é amigo, a gente confia. E é É muito verdade. é um amor genuíno e muito gostoso. Porque você colhe, hoje eu colho tudo que eu plantei. Entendeu? Através da vida de cada um deles. Do Lauro, da Tuca, da Pinha e da Daniele. E se Deus quiser, nós vamos colher através dos nossos netos, que hoje são 4, né? O Davizinho, o Jeremy, o Dante e o Anthony. Eu tenho, assim, muito orgulho disso. Ó, o Jean complementou ainda a pergunta dele, falando como a senhora era uma nova convertida, como que você ensinava a palavra de Deus para as crianças? Boa pergunta. No começo, quando você está aprendendo, você fala da sua experiência própria, né? Você vai falar do que você foi ensinada, dos ensinamentos que a minha mãe dava. Quando eu tive o meu encontro com Deus, aí a minha mente mudou, né? A minha mente mudou totalmente. Eu me lembro uma vez, a Daniele, ela pintou a unha de esmalte azul. E ela já conhecia a mãe dela, ela era pequena, né? E ela virou para mim e falou: mãe, onde está escrito na Bíblia que não pode pintar a unha de cor azul? Aí eu tive que fazer, né? Que não está escrito na Bíblia que não pode, entende? Então, Uhum. os seus filhos também acaba sabendo quem é sua mãe, para você tem que crescer além, porque eles exigem dentro da palavra, entende? Como você, É. minhas filhas. A Tuca tá perguntando quem foi que deu mais trabalho dos filhos e como que a senhora conseguiu lidar com isso. Na verdade, eu penso que filho não dá o trabalho, né? Porque quando você casa, que você tem filhos, é uma experiência mútua, tanto para a mãe quanto para o filho, porque você está se conhecendo. E eles vieram de um momento delicado, né? Primeiro, uma coisa que eu tive que fazer com eles foi ganhar a confiança deles. Entende? Eles saberem Uhum. que eu os amava, que eu não fazia acepção de pessoas, que eu lutava por eles, que eu dava minha vida por eles. Então, foi uma conquista do dia a dia. Eu não posso dizer que filho dá trabalho, porque
Como é que Deus nos vê? A gente dá trabalho para Deus? A gente sabe que dá, mas Deus não vê desta maneira. E nós que somos mortais, entende? A gente não enxerga filho assim. É verdade. Nem filhos Ah, espirituais. a Cíntia está perguntando como que foi para a senhora abrir mão da sua profissão e se hoje a senhora sente falta. Olha, não sinto falta da minha profissão, né? Eu amava a minha profissão, eu era uma mulher bem-sucedida, graças a Deus, estudei muito para isso. Mas quando Deus me chamou, na verdade chamou meu marido, eu não sei, algo inexplicável. Ele não me pediu, amor, você vai vir comigo? Não, eu decidi. Por quê? Porque eu senti que nós tínhamos que caminhar juntos. Porque se nós não caminhássemos juntos, não ia dar certo. Ia ter divisão. Porque quando se você não mergulhar junto com o seu marido naquilo que ele está fazendo, você nunca vai entender a linguagem do seu marido. Então, nós não passamos por dificuldades nesse sentido, porque juntos começamos e juntos estamos até hoje. E isso, as adversidades da vida nos uniu ainda mais. Entendeu? A Vanessa está perguntando como que foi a experiência do primeiro congresso de mulheres. Ah, nossa, foi tremenda. Porque o que aconteceu? Quando nós fazíamos ainda o encontro de mulheres, o que o Senhor me deu a direção é o seguinte: tem que transbordar na igreja para você dar um novo passo. Né? Deus sempre me deu a palavra de mar de mulheres. Pode ser que hoje esteja acontecendo um mar de mulheres. A gente não sabe quantas pessoas estão ouvindo e quantas pessoas ouvirão depois, porque vai ficar, não é verdade? Sim. Então, quando transbordou na nossa igreja, nós fomos para o clube. E teve uma vez que nós fomos até para um teatro que eu confesso a vocês que nesse teatro me deu muito temor, porque eu falei, será que as pessoas vão até o teatro? Porque o clube é aqui perto, era perto, mais perto da igreja. Uhum. A glória de Deus foi uma bênção. A minha amiga, inclusive, aceitou Jesus nesse teatro, minha amiga Janete. E com a doutora Janete que pregou, inclusive. Foi. Então, assim, dá temor. Mas se é Deus que está na minha frente, está na frente do anjo da igreja que está permitindo, né? Porque eu também não posso fazer nada se o apóstolo não me abençoar. Se meu marido não abençoar, eu não posso fazer absolutamente nada. Né? Por mais visão que eu tenha, que foi o ano passado, que Deus deu uma visão forte para nós do Congresso de Mulheres, se ele não abençoar, eu não faço. Entende? Então, assim, temor todo ano eu tenho, porque é sempre uma expectativa. Né? A Luciene perguntou como que é ter tantas filhas e lidar com tantos filhos espirituais. Olha, eu amo minhas filhas, todas. Todas, e todas que Deus me mandar, eu gosto de ser mãe. Eu gosto de ver esse sorriso que você está dando, Letícia. Eu gosto de ver minhas filhas sorrindo. Se minhas filhas, elas estão seguras naquilo que elas estão fazendo para Deus, é porque eu estou passando para elas essa segurança. Porque o pai espiritual está passando essa segurança. Então, porque nós estamos no caminho certo com Deus. Né? Filhos seguros significa que eles vão ser o que a palavra de Deus diz que tem que ser. Vão como a flecha, ou seja, eles vão ser, no mínimo, o dobro do que nós somos hoje. Né? Mas tem que Amém. ser filhos seguros. A Elza está perguntando como que você pode entender qual que é o seu chamado. Na verdade, a gente caminha com Jesus, né? Depende de mim, dependeu de mim, da minha sede, da minha fome de Deus,
né? Eu confesso que como que foi o Senhor falar, assim, dia 21 de setembro de 1996 foi quando eu tive o meu encontro com Deus, foi o Senhor usou uma pastora da nossa igreja e ela falou que Deus ia me separar para ser uma mulher de oração e tal, tudo que hoje está acontecendo. Eu ri, porque eu falava, mas como Deus vai me usar? Eu não sei ler a palavra direito, não entendo. E como é que Deus vai me usar? E aí, quando ela saiu, né, foi até no acampamento do Amo, aquele acampamento bem simples e tal, muitos anos atrás. E aí eu falei, bom, se é Deus que está falando, ele vai falar comigo na palavra. E os pensamentos que eu tive na minha mente estavam escritos na Bíblia. Então foi ali que eu soube do meu chamado. Mas é um percurso. Mesmo quando Deus nos fala do nosso chamado, não é porque já acontece. Não, é um caminho a ser percorrido até vir à existência o seu chamado. O nosso chamado deixa marcas, que são nada mais é do que o poder de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a marca de Cristo, e a marca é esta, né? Fazermos a diferença na terra dos viventes, né? O Jean tá falando assim, mãe, conta como foi ter esse olhar que penetra a alma. Tem uma história, por incrível que pareça. Nós conhecemos, eu não sei se você, sua mãe, seus pais estavam na nossa igreja, quando foram 3 missionários americanos que vieram ao Brasil, e eles foram na nossa igreja, nós fizemos uma cruzada de cura. E tinha uma delas, uma loira chamada Su, e ela tinha um olhar azul, o olho dela era azul, mas o olho dela, Jesus amado. Eu não sei se o meu é igual dela. Entrava dentro da gente, parecia que ela sabia tudo que eu sentia, tudo que eu fiz de certo e de errado. Esse era o olho dela. Ah, é igual, sim. E aí eu falei, Senhor, se eu sou uma mulher de Deus, eu quero ter esse olhar, né? E eu penso que foi uma oração que eu pedi ao Senhor, né? Mas é aquilo lá, né? É a nossa convivência com o Senhor, a nossa busca com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor é que nos leva. Mas nem todo mundo é igual, viu, gente? Precisamos ter a diversidade de dons para nos completarmos como corpo, tá? A pastora Rose está perguntando se a senhora dá colo para as filhas quando precisa e também sobre os puxões de orelha. Não entendi. A pastora Rose? Ela perguntou se a senhora dá colo para as filhas quando elas precisam, assim também como os puxões de orelha. Olha, quando as minhas filhas eram mais novas, né, estudando ainda no ginásio, no colegial, eu sempre fui muito rigorosa, né? Infelizmente, eu tive um apelido aqui em casa de ser um general, né? Então, eu exigia muito de cada um dos meus filhos na medida daquilo que eu sabia que eles podiam dar. Então, por exemplo, o Lauro, eu exigia dele, mas eu sabia que ele tinha o limite dele. Se ele tirasse 6, 7, estava ótimo, né? A Tuca é uma menina que tira 10, então eu exigi o 10. A Pinha é aquela menina que tirava 8,5, 9, era essa a nota. A Dani era quase ali perto do Lauro, um pouquinho a mais. Então, eu exigia dos meus filhos conforme eu sabia que eles podiam me retornar. E eu sempre falei para eles que eles tinham que ter a personalidade deles, eles teriam que saber o que eles queriam. Esse negócio que todo mundo faz aqui em casa nunca funcionou, nunca permiti, né? Por quê? Porque o que é que você quer? O que Deus tem para você, né? Essa sempre foi a minha colocação para os meus filhos. Então, assim, eu sempre fui uma mãezona, mas ao mesmo tempo aquela mãe que exigia do filho o melhor que ele pudesse dar, entendeu? O Lucas está perguntando assim, mãe, como começou a ter as estratégias de batalha espiritual? Ah, eu aprendi na missão Shekinah, né? Eu tive muitas experiências na escola,
que nós estudamos ali, aqueceu meu coração na parte de batalha espiritual, literalmente falando, na intercessão. Tive muitas experiências, né? Hoje já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu não estou liderando tanto a intercessão, porque eu estou ao lado do apóstolo Olivete, mas não deixo de fazer aquilo que eu amo fazer, que é orar, né? Então, não se vence nada sem batalhas, sem guerras, né? Mas a gente tem que enxergar as coisas pelos olhos do espírito, não com olhos normais, né? Então, literalmente com os olhos do espírito. E também tenho minha mãe espiritual, a apóstola Cleide, que é uma pessoa tremenda. Eu amo a vida dela, amo a vida dos meus pais espirituais. Aprendi e aprendo muito com eles. É isso. A Vanessa está perguntando se os seus filhos nunca tiveram ciúmes dos filhos espirituais. Às vezes tem. Às vezes, às vezes tem. Às vezes tem. Mas assim, eles entendem, mas às vezes tem. Entende? Porque assim, eu tive uma época que meu telefone ficava ligado, ele fica até hoje, mas no alto, né? Hoje já não mais, por conta que depois que o Olivete teve o infarto, aí eu tive que mudar as minhas estratégias, né? E cuidar, ser bem presente na saúde dele, né? Então eu mudei algumas estratégias. Mas eu sempre atendi telefonemas de madrugada, não tinha esse problema. Hoje, por conta dele dormir bem, eu evito algumas coisas. Mas se for necessário, sem problemas. O Jean perguntou como que era a experiência da intercessão no Imersão. Ah, é tremenda. É uma orar lá no imersão é uma coisa assim, é onde nós mais crescemos. Nós não estamos lá ouvindo as ministrações, mas eu posso dizer que recebemos primeiro que todos que ali estão, porque você está numa guerra e Deus se revela coisas tremendas, tremendas, sobrenaturais, né? É inexplicável, imensurável estar no imersão no ministério de intercessão. Ali eu cresci muito, muito. As experiências são inúmeras, né? Tem coisas que não dá nem para contar, porque fica até difícil de acreditar, de tão fortes que são as coisas que acontecem na intercessão do imersão, né? Porque é de um nível alto, né? A oração intercessória tem níveis, né? E essa é de alto nível, mas é muito bom. O pessoal que participa da intercessão no Imersão tá todo mundo confirmando que é verdade, são muitas experiências. É muito bom. Todos nós crescemos, né? O olhar da gente, temos que ser muito. O pessoal da intercessão tem que ser um povo muito unido, porque um precisa cobrir o outro, né? Porque é uma guerra que não tem misericórdia. Você pode morrer, inclusive. A Sara tá perguntando como que tá sendo esse tempo da quarentena para a senhora. Olha, eu continuo servindo as pessoas, né? Eu continuo servindo a minha família, né? A minha nora, Ana Carolina, com meu netinho Jeremy, chegaram logo que começou a quarentena, e eles vieram com o propósito de fazer alguns exames aqui, alguns exames, né? E os exames que foram feitos em hospitais. E como eu sei que meu marido tem diabetes e tal, né? É do grupo de risco, e nós oramos para saber se Deus permitia que eu fosse, né? E ele permitiu. Né? Então foram difíceis para mim, mas Deus deu graça, porque minha nora saiu dos Estados Unidos,
para poder fazer isto, né? E assim, do mesmo jeito que ela chegou rápido, ela voltou muito rápido, porque a fronteira fechou. Mas os objetivos foram atingidos para a glória de Deus, né? Então, assim, eu tenho temor, então eu me cuido bastante, mas eu tenho uma filha, a Daniele, que tem os gêmeos. Então, 3 vezes, 4 vezes na semana eu dou uma assistência para ela, né? Então é assim que eu vou pilotando a minha vida. Então, eu tô bem ocupado com vocês, com as mulheres, tô ocupada com os filhos espirituais como um todo. Agora voltou. Deus é bom! Glória a Jesus! Bom, já tá quase na nossa hora aqui que vai cair o sinal por conta do tempo. Então, a senhora deixa uma palavra pro pessoal aí. Sim. Olha, vou deixar a palavra então. Que eu primeiro quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, falando um pouquinho da minha história. Agradeço a Deus também pela família que Deus me deu, minha família de sangue, mas a minha família em Cristo. Eu amo muito o que eu faço. Eu acho que nós crescemos e aprendemos uns com os outros. Então, que nós possamos ter esse olhar, né? Somos diferentes porque precisamos nos completar, né? Essa adversidade que Deus nos fez é justamente porque juntos, né, unidos, nós vamos fazer a diferença. Somos fortes em Cristo Jesus unidos. Então, queridas, quando você vê que o seu irmão é capaz de fazer uma coisa e você é capaz de fazer outra, ninguém é melhor do que ninguém, né? Porque essa diferença nos completa. Então, eu vejo que a minha vida é diferente de muitos, saiu do roteiro, mas estava e está no roteiro de Deus. E é para a glória do Senhor, né? Então, neste momento, eu quero abençoar cada um que esteve conosco, que vocês propaguem ainda a palavra de Deus, que tudo é possível ao que crê. Eu deixo aqui meu beijo, Bem. meu abraço e dizer, estou com muitas saudades. Amo vocês. Não quis me alongar porque meu marido me avisou que meu tempo está acabando. Mas fiquei muito feliz de falar com vocês, viu? Espero que tenha sido algo que vá frutificar nos corações, em nome de Jesus. Muito obrigada, Amém. filha. Deus te abençoe. Um grande Foi beijo. uma bênção. Um beijo. Beijo. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar disponível já já no YouTube, no nosso podcast. Então vocês podem rever e ouvir mais pra frente, tá bom? Fique com Deus. Beijos.